Aleluia, glória a Deus. No sul, Santo Amaro, né? Pesquisa Guarapiranga. Glória a Deus, estou aqui para bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória. Aleluia, Ele é exaltado por tudo que Ele faz sobre a nossa vida, né? E como é um culto, glória a Deus, de adoração ao Senhor, eu quero deixar aqui no livro de Êxodo, glória a Deus, é uma palavra profética, glória a Deus. Estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Temos que sair às pressas, porque meia-noite eu estarei com a igreja lá no monte orando, glória a Deus, e eu creio que chegará lá antes da meia-noite, né, junto com um grupo que está lá esperando. E o grupo só entra se eu entrar. Louvado seja Deus. Mas eu quero deixar aqui no livro de Êxodo 23 e 20. Glória a Deus. E estou grato a Deus, né, por estar conhecendo mais um povo do Senhor. Ele está se preparando para ir morar no céu, né? Glória a Deus. Porque cada dia que se passa, nós se preparamos para se encontrar com o Senhor. E eu estou grato a Deus pela oração dos irmãos, né? Que o meu primo Carlos me convidou a estar aqui para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Livro de Êxodo, irmãos. Glória a Deus. 23 e 20. Louvado seja Deus. Ele serviu um anjo diante de ti para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que eu tenho aparelhado. Guardaste diante dele e ouvi a tua voz e não provocar a vossa ira, porque não perdoar a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se devidamente ouvir a minha voz, fizer tudo que eu disser, então serei inimigo do teu inimigo e adversário do teu adversário. Né? Aleluia, glória a Deus. E nessa noite, os louvores, né, o que foi falado aqui nesta noite, falava de, glória a Deus, de provação. Né? A Bíblia diz que falava de obreiro. Aleluia, glória a Deus, que foi chamado para a obra. Aleluia, glória a Deus. Os obreiros que tem, graças a Deus, que estão fazendo a obra de Deus, que Deus venha capacitar cada um conforme a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Também estou ali do outro lado, pastorando também uma igreja. Aleluia, glória a Deus. Essa é a quinta igreja que eu estou dirigindo. Louvado seja Deus, durante 20 anos que eu estou na presença do Senhor. Mas eu quero ler aqui uma palavra, irmão. Aleluia, para aquele que ainda acredita na promessa de Deus, né? Acredita no agir do Senhor. Quem acredita, irmão, ele vence todos os desafios da vida. Quem acredita, ele vence todas as barreiras. Agora, o crente que hoje ele acredita, sai do culto, ele não acredita mais. Aleluia, glória a Deus. Até dentro do templo mesmo, ele está orando, está buscando. Mas quando vem a prova, ele diz: Deus não está comigo. Deus está me ouvindo, está assim, irmão. Aleluia, glória a Deus. Porque essa palavra diz que o ouvido de Deus não está tapado em tua mão da escolhida para que possa nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. Mas o 22, irmão, me chama a atenção essa mensagem. Pouco tempo aí, uns 10 minutos, mas tá bom, glória a Jesus. Pode ser uma hora do amém, eu estou feliz do mesmo jeito, né? Sempre preguei a palavra do Senhor, não importa uma hora, meia hora, 20 minutos, ou 10 ou 5. Eu sou um crente do mesmo jeito. Aleluia, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Né? Tem gente que der 10 minutos para ele ou 5, já fica com raiva. Aleluia, não volta mais. Não, irmão, Deus, para falar comigo, com você, aleluia, ele falou daquele homem, disse: Senhor, somente uma palavra. Anda calaciar. Porque eu me acho sarará. Ele não precisou me falar
vontade. Você está servindo a Deus. Irmão, eu tenho um prazer muito grande. Aleluia, glória a Deus, hoje para eu chegar onde eu cheguei durante 20 anos, irmão. Tem gente que hoje, se mandar ele lavar o banheiro da igreja, já fica com raiva. Se mandar ele passar um pano na igreja, ele fala que eu não é empregado. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que cada um, irmão, tem uma vocação. Aleluia, glória a Deus. Não importa você ser um grande pregador. Não importa que você sirva a Deus. Mas como eu vou servir a Deus? Analise bem. Aleluia, aquilo que você gosta mais de fazer na casa de Deus. E você não está fazendo. Se devidamente ouvir a minha voz, ó, ainda bem que eu ouvi, não está, papá. E fizer tudo que eu lhe mando, eu terei inimigo do teu inimigo e adversário do teu adversário. Ah, veja, a gente não faz nada quando fala alguma coisa, já reclama. Ah, mano, o pastor me chamou, a irmã me chamou. Ah, meu Deus, tanta coisa para fazer em casa. Faz tudo em casa e para Deus, faz o quê? Hã? Louvado seja Deus. O 25, irmão. Glória a Deus. Olha lá. O 25. Servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele abençoa o pão e abençoa a água. E no meio de eu faço o quê? Tiro toda a enfermidade. Glória a Olha o seu salário. Tá aí o seu salário. Tá? Hoje eu estou dirigindo uma igreja lá, irmão, eu estou escondidinha ela lá. Glória a Deus. E dá uma meia hora, eu vou de pé para lá. E volto de pé. Aleluia, glória a Deus. Por quê, irmão? Porque quem vai dar meu salário é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tá? Servir ao Senhor nosso Deus, Ele abençoa o pão e abençoa a água. Glória a Deus, aleluia. Agora tem que não faz nada e quer ser abençoado. Aleluia. Não quer fazer nada e quer ser abençoado. Mas a Bíblia diz que ele não leva em conta a nossa ignorância, que ele dá renda para todo mundo. Glória a Deus. A minha filha ficou lá, eu ia trazer ela, mas porque a viagem é tão longe de lá para cá, que eu vim de trem. Eu vim até de uma militar aí na porta. Aleluia, glória a Deus. Né? Com o carrinho aí, ó, com a minha bicicleta, porque todo mundo de lá para cá, da casa do meu primo para aqui, né? Eu vim de bicicleta, falei, nós vamos de bicicleta. Eu digo, vamos! Porque a Bíblia nos ensina, se teu irmão anda para chamar você para andar uma vida, eu ando com ele. Glória a Deus! Eu falei, meu filho, não vamos de pé, mas nós vamos de bicicleta. Glória a Deus! Eu estou aqui, irmão, mas glória a Deus! Glória a Deus! E você mora perto de casa, né? Bem pertinho da igreja. Meu Deus! Vamos lá, eu estou aqui te chamando a atenção, não, quem pode chamar a atenção é Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! E tiro toda enfermidade, irmão. Ainda bem que quase todos aqui são casados, né? Tem solteiro aqui, tem solteiro. Quem estão casados aqui? Levante a mão. Eu quero dizer uma coisa para os casados, os que vão casar, né? Que logo Deus pode preparar uma varoa. Não corra da sua responsabilidade, tá? Por que o senhor está falando isso, pastor Amado? Está quentinho agora, meu primo sabe, meu irmão já, glória a Deus, está lá atrás, já foi lá na igreja onde eu congresso.
né? Do lado do outro lado. A minha esposa, irmã, entrou com um espírito de depressão, 3 anos. Vem no bicho, vem no demônio. Porque não quis mais me acompanhar e nem fazer mais a obra de Deus. Olha aí! A gente, como homem, não pode pôr a esposa na parede e nem pode pôr, aleluia, glória a Deus, o marido também na parede. Nós temos que entregar na mão de Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. 3 anos, minha esposa não tomava banho. Aleluia. Ela marchava o dia e a noite, sem parar, a camaciar. E você não corra da sua responsabilidade, tá? Corra não! Vá até o fim! Glória a Deus! Deus de Deus é tua! Deus tremendo! Tá? Aleluia, glória a Deus! Deus poderoso! Não corra! Porque Deus tira toda a enfermidade! Glória a Deus! Por que tira toda? Porque tira toda! A Bíblia diz que o inimigo ele vem pelo caminho. Se não resistir ele, tem quanto? 7! Grande Deus! Morreu! Aleluia! E eu não tenho, irmão, falei, não corro. Isso é muito, né? Tem uma mulher doida dentro de casa, ele é o primeiro a correr, né? Arruma outra na volta. Anda camaciar. Não! Ô, glória! Era uma pregação dentro de domingo, tá bem cheio, né? Glória a Deus, o que tem aqui foi o que Deus vai mandar do céu. Ô, glória a Jesus! Deus poderoso! Viu, irmão? Olha, é brincadeira, a noite toda, eu tinha que segurar ela, abraçava ela para ela não marchar, ela marchava, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus! Servia ao Senhor e eu continuei servindo mesmo na prova, tá? Aleluia, glória a Deus. E quando ela ficava doida em casa, eu ia para a igreja. Da glória a Deus e dirigia a igreja. Glória a Jesus! E tem gente que qualquer coisa, você já não vê mais? Olha aí! Não, a irmã pecar-feira, hoje eu não vou, porque esse logo está lá. Não, e lá no céu, como é que fica nós? Aleluia, glória a Deus. Aleluia! No meio de ti, eu tiro toda a enfermidade. Aleluia! É só eu creio, pai. Hoje vai fazer 1 ano e pouco que minha esposa está liberta. Graças a Deus! Tem que amar, parabéns! Espera que Deus reagir! Aleluia! Aleluia! E quando a gente, Deus teria dado vitória, então ele libertou a minha esposa, pastor presidente, agora você vai dirigir uma igreja. Glória a Jesus! Eu quase 5 anos, irmão, só Deus sabe como ele lutava. Mas como Deus tinha mostrado para minha esposa em visão, aleluia, glória a Deus, eu não pude revogar a palavra do anjo da igreja. Louvado seja Deus. Hoje ela está liberta, não toma mais remédio nenhum, tá? Tá boa, não marcha mais. Glória a Deus, por isso a gente tem que persistir, irmão. Tá pedindo pra mim, insista. Tá insistindo, persista na sua vitória que Deus vai dar. Glória a Deus! Porque Deus não é homem para que minta, irmão. Não é filho do homem para que se arrepende. Verdade, meu Deus! Aleluia, glória a Deus. E ela se manda, eu não vou mais te acompanhar. E ela vai. Eu falei, tá bom, minha filha, você não vai mais me acompanhar, não. Eu vou entregar você na mão do papai, né? Deus! Já que eu não posso fazer nada, eu posso. Deus tremendo! Irmão, não vá tomar sua força, não, porque na sua força Deus não age.
É 3 dias lá, 4 dias, é terça, quarta e domingo, agora está lá comigo. Todos os cultos nem falta mais, o seu filho já está pronta. Glória a Deus! Ô, Jesus, já chega a hora, vamos embora! Agora tem que passar pelo processo, é bom você querer passar, tá? Vai servir a Deus. Porque o salário quem vai dar é o Senhor. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Verdade. Tá? Eu estou lá numa igreja e os irmãos perguntam, como é que está a igreja lá? Eu falei, estou caminhando. O crescimento quem dá é Deus. Ah, eu não me preocupe não, louvado seja Deus. Porque eu acredito no Deus que faz todas as coisas. Eu vou contar as minhas vitórias de durante 20 anos. Você começou agora, já está remugando. Começou agora, já está com o ano todo, já está reclamando. Ei, mano? Põe a boca no pão, talvez assim haja esperança. Lá de Maceió, e de lá eu fui para Pernambuco, que é a minha terra, glória a Deus, que Jesus me catou lá em Maceió, louvado seja Deus. E lá em Maceió Deus fez muitos milagres, que eu vi na minha família, glória a Deus. Mas, creia, acredite no agir de Deus. Se eu saísse daqui sem pregar, irmão, eu sou o mesmo crente. Se eu saísse daqui sem louvar, eu sou o mesmo crente que quero morar no céu. Louvado seja Deus. Né, mano? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, mais um pouquinho de Bíblia. Glória a Deus. Enviarei o terror 27. Enviarei o terror diante de ti, executado todo o povo, aonde entrar, e farei que todos os teus inimigos virem as costas. Onde você pode, o inimigo tem que virar as costas para você, ó. Glória a Deus. Promessa, irmão. Aonde você passa, o inimigo tem que virar as costas. Porque Deus está na nossa vida. Tem gente que não te manda Deus lá matar o inimigo, não manda. Não manda matar seu inimigo, não, irmão. Glória a Deus, olha para Jesus salvar ele. Glória a Deus! É verdade, pai. Tem gente não, mata ele. Vai matar ela. Não vai matar, irmão, não vai. Porque Jesus ele veio para quê? Aleluia, glória a Deus, para dar vida e vida com abundância. Eu não estou gostando de ninguém, irmão. Deus, Jesus veio salvar. Aleluia, glória a Deus. O único que veio para destruir foi o inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É, mano. Aleluia, glória a Deus. Eu conheci o irmão, porque ele orou 10 anos. Mas Deus matar a pessoa, então não matou. Tem gente assim, mano. Ele põe o joelho no chão e diz, Deus, só tem que fazer. E Deus vai fazer, mas porque Deus não é submisso a mim nem a você. A Bíblia diz que o homem ele tem um dever, o coração quebrantado diante de Deus, irmão. Agora com o coração duro vai fazer, com o coração duro irado, nervoso. Vai ouvir, mano. Vai ouvir, mas não responde. Aleluia, glória a Deus. E eu estou grato a Deus. Louvado seja Deus. Estou grato a Deus. Olha lá, 32. Olha esse 32 aqui, o 33. É uma palavra profética na minha vida. Agora, se você quiser receber ela, você recebe. Glória a Deus. Não farei conceito aqui com ele. Glória a Deus. Né? Com ele, nem com seu Deus. Na tua terra tu não habitará para que não possa pecar contra
certamente será do lado para ti. Essa promessa eu recebi quando eu estava em Maceió. Eu morei 8 anos em Maceió. E através dessa palavra, Deus me mandou para Pernambuco. Glória a Deus. E eu, meditando a palavra de Deus, e pela palavra de Deus, eu acreditei que não era para mim ficar na minha terra, que era Pernambuco. Eu disse, Deus, se não é para mim ficar em Pernambuco, então eu vou para onde? Louvado seja Deus. Eu disse, então eu vou para São Paulo. Aí eu vou para a igreja, quando eu chego na igreja, Deus tomou um vaso e disse, homem, assim diz o Senhor para ti. Lá do outro lado, usaremos meu para tomar conta de ti. Aleluia, glória a Deus. E eu vim de lá para cá, já vai fazer 20 anos. E até agora, irmão, não fui desemparado ainda, porque Deus me prometeu que ia usar o meu pai, ia usar o seu filho para tomar conta de mim. E eu acreditei na palavra de Deus em mim. Aleluia, glória a Deus. E eu estou aqui, irmão. Aleluia, 20 anos. Né? Louvado seja Deus. Cooperador para diácono para, aleluia, glória a Deus, para presbítero. Já tem gente, não, ele já quer ir de membro, já quer passar direto para pastor. Louvado seja Deus. Já quer a unção direto. Agora não vai no culto do lar, vai na cama, aleluia, glória a Deus. Vai evangelizar, ele não aparece. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um prazer, irmão, de estar no culto do lar. Agora, cadê o dobreiro cultural? Né? Eu vou trabalhar. Não, hoje não deu. Eu vou sair, nem sai, sabe? Olha, tudo para mim, vamos pro culto do lar. E nem vai para onde disse vai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não vai ter que você está fazendo, Deus está falando, tá? Glória a Deus. Aleluia. Olha, o salário que você vai receber, eu também recebo. Tá? É que eu amo, irmão. Esse culto do lar. Aleluia, glória a Deus. Quer ver eu, aleluia, alegre? Me chame eu no culto do lar. Louvado seja Deus. Porque lá, irmão, onde a família precisa de nós. Lá onde a família precisa de nosso apoio. Agora aparece um, os outros não vai. Aparece dois e os outros não vai. Se esconde, aleluia, só quer ser um destaque. Ô, glória a Deus, eu estou com o obreiro lá, irmão. Glória a Deus, ele é diácono, aí ele disse, pastor, olha teu aí, que eu quero ser evangelista. Eu falei, irmão, então vamos pro culto do lar. Não posso, pastor. Não posso. Eu falei, por que você não pode? Mas você não quer ser evangelista, irmão? Vamos trabalhar. Vamos para a obra, irmão. Glória a Deus. Mas, irmão, sinceramente ouvir a minha voz, fizer tudo que eu te mando, ser inimigo dos teus inimigos, não é isso?
quer fazer nada, ainda reclama, ainda murmura. Aleluia, glória a Deus. Ainda quer puxar o tamanho, irmão, que eu já passei por durante 20 anos, que Deus tem negócio comigo, tá? Glória a Deus. O que já fizeram de mim tapete. Oh, glória a Jesus! Aleluia. Mas não desiste, irmão. Não desiste. Glória a Deus. Não desiste do objetivo que Deus tem na minha vida. Na hora que Deus te honrar, Ele vai te honrar. Glória a Deus. Agora, para honrar, tem que trabalhar. Verdade, meu Pai. Você não vai para firma. Você não sobe de carro. Só sabe porque trabalha. Aleluia. Vai ter gerente, mas primeiro começou de quê? De ajudante. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quer receber salário? Por que ele falou lá pro homem lá atrás, lá na frente, lá, glória a Deus. E ainda reclamou, né? Ele falou assim, mas rapaz, o que eu ganho com isso? Falou pra Jesus, o que eu ganho com isso? Jesus disse, olha meu filho, aqui na terra sempre vai, e por fim o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Agora, trabalhar, não querer trabalhar ainda quer receber salário, irmão, para trabalhar. Para trabalhar para Jesus. Glória a Deus. Jesus vai te recompensar. Tá, irmão? Glória a Deus. Ainda bem que tem novo convertido aqui, é porque eles vão aprendendo, né? Glória a Deus. Está no cultural. Aleluia. Está no evangelismo. Oh, maravilha. Não se preocupe, não. Que quem vai dar o salário para você é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aí eu saí da minha casa e vim pra cá, tô aqui, ó, 20 anos. Voltei de Pernambuco, 20 anos só voltei uma vez. E pra voltar, irmão, glória a Deus. Eu poderia ir qualquer ano, né? Porque trabalho, Aleluia. tem de receber férias, né? Mas quando chegava a época de viajar, Deus dizia, não é tempo. Fica quieto.